Os FIIs estão caindo. Será que é uma oportunidade de compra ou é um risco, um momento de nós investidores recuarmos? Nesses últimos dias, a bolsa vem caindo muito. As ações caíram bastante, os fundos também. E nesse momento, como será que fica a cabeça de um investidor? É sobre isso que vamos falar nesse vídeo. Na minha carteira hoje, eu tenho uma concentração maior em fundo imobiliário. Isso é uma estratégia minha. E nesse momento, com essas quedas, muitas coisas passam pela minha cabeça. Será que é o momento de eu vender um ativo? Será que é o momento de eu procurar oportunidades? Será que é o momento de não aportar e deixar passar esse cenário? Então, eu trouxe três fundos que eu já tenho na minha carteira e que eu quero entender se realmente é uma oportunidade ou se realmente é melhor não aportar. XPML11. XPML11 é um fundo focado em shopping center. Ele compra shopping ou participações em alguns shoppings para ter a sua carteira diversificada. Hoje, uma cota de XPML11 está em 98,24 e seu preço justo é de R$ 110. Ou seja, nesse momento o fundo está negociando com desconto. O seu P sobre VP está 0,89. E para mim, nesse momento, já é algo que me chama atenção. Por quê? A gente sabe que o fundo ele tem um papel diferente das ações. As ações a longo prazo, elas se valorizam. Então, a valorização de uma ação, quando comparada a um fundo imobiliário, é muito maior. Porém, para nós que temos a estratégia de investir em fundo, quando compramos com desconto, a longo prazo, ele vai sofrer uma valorização. E isso é muito bom para a gente, ou seja, a gente está comprando um fundo descontado que lá no futuro ele vai se valorizar e também vai gerar, além dos proventos mensais, um valor substancial maior na sua carteira. O XPML11 ele tem um patrimônio líquido hoje de 7 bilhões, ou seja, é um fundo bem conceituado em termos de patrimônio. Quando a gente fala de vacância física, a média da vacância está em 5,9%, que é uma vacância ok ali dentro da minha estratégia, faz sentido pelo tamanho, pela gestão que esse fundo tem, está aceitável. A inadimplência, a gente está falando de 2,7%, ou seja, são aqueles inquilinos que estão atrasando o aluguel, mas baseado ali nos seus 17 imóveis, 2%, 3% ali de inadimplência, de atraso de pagamento, alguma coisa voltada a isso, na minha estratégia também está muito dentro. A gente está falando também de um dividend yield, ou seja, de um percentual de entrega nos últimos 12 meses de 11,24%. Para um fundo de tijolo, é um percentual bem atraente. Porque normalmente fundo de tijolo ele tem um dividend yield menor que o de papel. Está relacionado também com as questões de risco. Teoricamente, o tijolo tem um risco menor do que um fundo de papel que empresta dinheiro para outras empresas, outros credores, né? Compra, CRI e tudo mais. Então, o fundo ali de tijolo, ele é um pouco mais seguro, tem o seu yield um pouco mais baixo, mas quando a gente olha para um yield de 11,24, é um yield muito interessante para um fundo de tijolo. Ele tem 17 imóveis bem localizados, os seus locatários também são locatários que são bem distribuídos dentro da carteira. É um fundo que eu já tenho, que eu já acompanho a gestão, então eu já começo a olhar com uma oportunidade ali de conseguir essa fatia da valorização, porque nesse momento ele está sendo negociado com desconto. Um outro fundo que eu trouxe para falar um pouquinho é o HGLG11. É um fundo logístico, ou seja, ele investe ali em galpões logísticos, aqueles galpões que ficam na rodovia, que as transportadoras alugam, ou CDs, como por exemplo Mercado Livre. São fundos que estão ali, são galpões que estão ali bem localizados de forma estratégica e que representa ali para o seu locatário uma forma de localização bem atraente. Quando a gente fala da cotação do HGLG11, ele está sendo cotado a 145, ou seja, se o seu preço justo é 166, a gente já tem uma negociação ali também com desconto. Então, o P sobre VP dele é 0,88, que para mim já é muito atrativo, porque a gente está falando de um fundo que tem 7 bilhões de patrimônio. É um fundo grande, é o maior fundo logístico hoje que a gente tem na Bolsa. Quando a gente olha para a vacância física, a gente está falando de uma vacância de 2,3%. Basicamente, está tudo alugado. E isso, para nós que somos acionistas, é muito interessante. E um ponto aqui que me chama muita atenção é a inadimplência. A gente está falando de uma inadimplência de 0% e um fundo com 37 imóveis. É um fundo bem grande.
entrega ali, que entregou ali nos últimos 12 meses um yield de 9,1, que também é interessante para um fundo que você tem ali um risco bem abaixo, né? Então é um risco bem baixo de investimento, não é uma recomendação de compra. Eu tenho ele na minha carteira, eu devo ter ali aproximadamente uns 30 mil investido, quero aportar, talvez chegar ali próximo dos 40 mil. E nesse momento que a bolsa está bem pressionada, que muitos investidores, eu também muitas vezes fico com receio de talvez segurar, mas nessa caminhada a gente vai estudando o fundo, vai entendendo o seu relatório gerencial, eu vejo aqui uma grande oportunidade na minha carteira, né, como uma estratégia de aumentar a posição nesse fundo. Então, provavelmente nos próximos dias eu vou estar aportando ali, buscando aumentar uma boa posição. Hoje eu já tenho uma posição alta em papel, então eu estou trazendo os fundos logísticos para dar uma equilibrada na questão mais de segurança, para minimizar um pouco da quantidade de papel que eu tenho. Então, para mim, nesse momento, eu vejo como uma grande oportunidade. Não é uma recomendação de compra. Um outro fundo que eu trouxe é o GGRC11. É um fundo também focado na parte de logística. Ele também investe em galpões estratégicos, tem uma gestão muito interessante. Inclusive, a gestão faz vídeos aqui no YouTube falando sobre o relatório gerencial. Eu aconselho vocês a assistirem o vídeo. O pessoal é muito bom, explica muito bem por vídeo. E hoje a cotação dele está R$ 9,12 e o valor justo por cota a 11,10. Também está sendo negociado com desconto, já que a bolsa inteira está sofrendo essa pressão. Então, com 0,82, eu também vou conseguir, a longo prazo, pegar essa valorização, além dos proventos que é pago mensalmente. Né? Quando a gente olha para o GGRC11, a gente está olhando para um fundo que vem crescendo na bolsa. Hoje eles já estão com 395 mil cotistas, e isso traz também uma segurança para a gente. Está entregando um yield sensacional, um yield de 13%, é um yield bem alto. Eu acredito que eles não vão manter esse yield por muito tempo, né? Porque para manter esse yield por muito tempo, eles têm que ter uma gestão muito ativa, muito agressiva, né, para um fundo de tijolo. Então, eu tenho ele na carteira. Inclusive, eu comprei cotas dele hoje, eu comprei aproximadamente umas 110 cotas para aumentar a posição e ele está abaixo do meu preço médio e também ajuda e diminuir o meu preço médio, né? Eu derrubo comprando abaixo do preço médio, isso é muito importante. Normalmente eu só aporto se tiver abaixo do meu preço médio. E é um fundo de tijolo que está crescendo e entregando um yield bem interessante. Na minha estratégia, esses três fundos eu não vejo como risco. Mesmo nesse caos onde a bolsa está caindo, onde capital estrangeiro está sendo retirado, eu vejo isso como oportunidade de mercado. De novo, não é uma recomendação de compra. É importante vocês montarem a estratégia de vocês, olhar para relatório, ver se o fundo ainda está consistente, se a gestão ali tem os fundamentos. Mas nesse momento de queda, eu estou dando risada, na verdade. Né? Lógico, com o pé no chão ali, sem fazer muita loucura, mas é um momento que até o Barsi, principalmente na parte de ação, já falou várias vezes que a diversão dele é quando o mercado está caindo, porque é onde ele consegue encontrar boas oportunidades. E isso é legal, é o que eu venho dividindo com vocês. Deixem no comentário o que vocês estão comprando, se vocês estão aproveitando a oportunidade ou se por um acaso estão sofrendo uma certa pressão, porque investimento também é muito emocional, né? Então a gente vê ali a carteira com queda, a minha carteira está com queda de aproximadamente de 5 a 7%, mas é um momento também de enxergar empresas boas que está sendo negociada com desconto, assim como essas três que eu trouxe para vocês. Muito obrigado para quem acompanhou até agora, curte, compartilha, deixa nos comentários a opinião de vocês e até a próxima.